Nessa aula, seguimos falando de espaços com produto interno e o assunto é bases ortonormais e processo de ortonormalização de Gram-Schmidt, que nos permite obter uma base ortonormal a partir de uma base qualquer. Para começar, vamos definir a projeção ortogonal de um vetor em outro não nulo. Isso será importante lá no final da aula, na hora que formos falar do processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Sejam U e V vetores em um espaço com produto interno com V não nulo. Então, a projeção ortogonal de U em V, que é denotada dessa maneira, é definida como o produto interno de U e V sobre o produto interno de V e V vezes o vetor V. Por exemplo, use o produto interno euclidiano em R3 para encontrar a projeção ortogonal de U em V, em que U é o vetor 6, 2, 4 e V é o vetor 1, 2, 0. Muito bem. Projeção de U em V será igual ao produto interno de U e V. Esse produto interno resulta 6 vezes 1 mais 2 vezes 2 mais 4 vezes 0. Beleza? Produto interno euclidiano é o produto escalar. Multiplica os componentes correspondentes e soma. Então fica 10, beleza? Sobre o produto interno de V e V, que é 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. É a soma dos quadrados dos componentes do vetor. Se você lembrar da nossa aula passada, vimos que a norma de um vetor, norma de V, é definida como a raiz quadrada do produto interno desse vetor com ele mesmo, raiz quadrada do produto interno de V e V. Se eu elevo os dois lados ao quadrado, eu concluo que norma de V ao quadrado é igual ao produto interno de V e V. Beleza? Portanto, temos ali no denominador a norma de V ao quadrado, que é justamente a soma dos quadrados dos componentes do vetor, né? Porque a norma do vetor seria a raiz quadrada desse somatório. Então, elevando ao quadrado, fica dessa maneira. Muito bem. Essa fração vai multiplicar o vetor V, que é o vetor 1, 2, 0. Temos 6 mais 4 mais 0, 10, sobre 5. Fica 2 vezes o vetor 1, 2, 0. Com isso, a projeção ortogonal, que é um vetor, nesse caso é o vetor 2, 4, 0. Ok? Bases ortogonais e ortonormais. Uma base de um espaço vetorial é ortogonal se todos os vetores da base são ortogonais 2 a 2. Se, além disso, todos os vetores da base forem unitários, então a base é ortonormal. Uma base será ortogonal quando todos os pares de vetores são ortogonais entre si. E se, além disso, todos os vetores tiverem norma igual a 1, a base é ortonormal. Lembrando que nós podemos sempre normalizar um vetor, dividindo esse vetor pela sua norma, obtendo um novo vetor de mesma direção e norma igual a 1, a gente consegue sempre obter, a partir de um conjunto ortogonal, um conjunto que é ortonormal, normalizando todos os vetores desse conjunto. Beleza? Muito bem. Teorema: se E é um espaço com produto interno de dimensão n, então qualquer conjunto ortogonal de n vetores não nulos é uma base de E. Se um espaço vetorial tem dimensão n,
nós já sabemos que qualquer base desse espaço vetorial terá n vetores, certo? E aí o que esse teorema está dizendo é que qualquer conjunto com n vetores que é ortogonal, ele é então uma base desse espaço vetorial. Beleza? Exemplo, o conjunto desses 3 vetores de R3 é uma base ortonormal para R3. O primeiro vetor é 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, 0. O segundo vetor é menos raiz de 2 sobre 6, raiz de 2 sobre 6 e 2 raiz de 2 sobre 3. E o terceiro vetor é 2 sobre 3, menos 2 sobre 3 e 1 sobre 3. Vai ficar como tarefa de casa você calcular o produto interno desses vetores 2 a 2 e observar que os 3 produtos internos resultam 0, ou seja, os 3 pares de vetores são ortogonais, ok? E além disso, calculando a norma de cada um desses vetores, nós observamos que o resultado é 1. Com isso, temos um conjunto que é ortonormal, e como é um conjunto de 3 vetores, é uma base para o R3. Agora vamos introduzir uma notação que é a notação de coordenadas de um vetor em relação a uma base. Seja B um conjunto de n vetores, V1, V2 até Vn, que é uma base ordenada de um espaço vetorial E. E seja U um vetor em E, tal que U é igual a A1, V1 mais A2, V2, e assim vai até AN, Vn. Esses escalares A1, A2 até AN são as coordenadas desse vetor U em relação a essa base B. Veja que a base B é uma base ordenada. O que isso quer dizer? Que a ordem dos vetores ali da base importa. Então, V1 é o primeiro vetor da base, V2 é o segundo, Vn é o enésimo vetor da base. Nós vamos escrever o vetor U como combinação linear dos vetores dessa base e os coeficientes dessa combinação linear são as coordenadas do vetor em relação a essa base, obedecendo a ordem. O coeficiente do primeiro vetor é a primeira coordenada do vetor, o segundo coeficiente é a segunda coordenada do vetor e assim por diante. O vetor A1, A2 até AN, que é um vetor de Rn obtido com essas coordenadas, é denominado vetor de coordenadas de U em relação a B. E é denotado dessa maneira, U dentro de parênteses com um índicezinho B. Certo? Então aqui nós indicamos que esse vetor é o vetor de coordenadas de U em relação à base B. Um exemplo bem interessante é o caso especial em que o espaço vetorial é o Rn e a base é a base canônica. O que acontece é que o vetor de coordenadas é o próprio vetor V. Como assim, professor? Imagina que temos um vetor V no R2, que é 10 e menos 3, digamos. Escrevendo esse vetor como combinação linear dos vetores canônicos de R2, como é que fica? Bom, teremos um escalar A1 vezes o primeiro vetor da base, que é o vetor 1, 0. Base canônica é aquela base canônica em R2, né? É aquela base cujos vetores são 1, 0, 0 e 1. Fica A1 vezes o primeiro vetor da base, mais A2 vezes o segundo vetor da base, que é o vetor 0, 1. Dessa maneira, temos A vezes 1 mais A2 vezes 0.
Fica A1 mais 0, que dá A1. Então, o primeiro componente do vetor dessa soma é A1. E o segundo componente vai ser A1 vezes 0 mais A2 vezes 1, que fica A2. Portanto, nós concluímos que A1, o primeiro escalar, é 10, e A2, o segundo escalar, é menos 3. Então, as coordenadas do vetor em relação à base canônica coincidem com os seus componentes. Por isso que em Rn, às vezes, nós nos referimos aos componentes de um vetor como coordenadas, dizemos as coordenadas do vetor, porque em relação à base canônica, as coordenadas coincidem com os componentes desse vetor. Tá ok? Anteriormente, definimos as coordenadas de um vetor em relação a uma base qualquer. Veremos agora as coordenadas de um vetor relativas a uma base ortonormal, ok? Agora a base é ortonormal. Então, seja B um conjunto de n vetores, V1 até Vn, que é uma base ortonormal de um espaço com produto interno. Então, a representação em coordenadas de um vetor U em relação a essa base é a seguinte: produto interno de U e V1 vezes V1, mais produto interno de U e V2 vezes V2, e assim por diante, até produto interno de U e Vn vezes Vn. Ou seja, o coeficiente do enésimo vetor da combinação linear desses vetores da base será o produto interno de U e Vn. E esses coeficientes, que são as coordenadas do vetor U em relação à base ortonormal B, são chamadas de coeficientes de Fourier desse vetor em relação a essa base. Por exemplo, em relação à base canônica do R2, os coeficientes de Fourier do vetor U, que é o vetor 2, 3, são dados pelo produto interno do vetor 2 e 3 e o vetor 1, 0, e o produto interno do vetor 2 e 3 com o vetor 0 e 1. É isso que está dizendo essa definição que a gente acabou de observar. Bom, nós sabemos que em relação à base canônica, as coordenadas desse vetor U coincidem com o próprio vetor. Então, nós sabemos que o primeiro escalar que multiplica o primeiro vetor da base é 2, e o segundo escalar, que vai multiplicar o segundo vetor da base, é 3. Ok? Se a gente escrever o vetor U como uma combinação linear dos vetores da base canônica, assim como fizemos no exemplo anterior, o que vai acontecer? O primeiro escalar A1 vai multiplicar o vetor 1, 0, e o segundo escalar A2 vai multiplicar o segundo vetor, que é o 0, 1, né? E aí, vamos concluir que A1 vale 2 e A2 vale 3. Porém, como essa base é uma base ortonormal, os dois vetores são ortogonais e ambos vetores cuja norma vale 1, então a gente pode obter esses coeficientes justamente dessa maneira. O primeiro coeficiente vai ser o produto interno do próprio vetor, que é o vetor 2, 3, com o primeiro vetor da base canônica, que é o vetor 1, 0. E o segundo escalar será obtido fazendo-se o produto interno do próprio vetor com o segundo vetor da base, beleza? E o que a gente vai fazer agora é justificar que isso realmente funciona, tá? A gente vai mostrar que realmente isso acontece. Então, vamos para a próxima tela. Aqui está. Em relação à base canônica, vamos mostrar que os coeficientes de Fourier do vetor U
que é o vetor 2, 3, são esses dois produtos internos ali. Bom, vamos partir da seguinte igualdade, que diz que o vetor 2, 3 é uma combinação linear dos vetores da base, os vetores canônicos do R2, né? Então, esse vetor é igual a um escalar A1 vezes o vetor 1, 0, mais um escalar A2 vezes o vetor 0, 1. Bom, se não fosse a base canônica ali, num caso mais geral, para obter esses dois coeficientes, precisaríamos fazer a soma de vetores e depois fazer a igualdade, o que nos conduziria a um sistema com duas equações e duas incógnitas, né? Porém, se fosse no R3, isso já nos traria um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, o que não é muito legal. Então, é interessante obtermos esses coeficientes usando o produto interno. E como iremos fazer isso? Seguinte, vamos multiplicar os dois lados da igualdade por um dos vetores da base. Pode ser o vetor 1, 0. No primeiro lado da igualdade, vai ficar o vetor 2, 3 vezes o vetor 1, 0. Como que eu calculo um produto de vetores? É justamente o produto interno, né? É essa operação de multiplicação de vetores. No primeiro lado da igualdade fica produto interno de 2, 3 e 1, 0. E no segundo lado da igualdade, nós olhamos a soma como sendo um vetor só. E aí, será o produto interno desse vetor todo com o vetor 1, 0. A1 vezes 1, 0, mais A2 vezes 0, 1. E o vetor 1, 0. Muito bem. Deixamos de lado, por enquanto, o primeiro lado da igualdade ali, vamos trabalhar com o que está no segundo lado. Podemos abrir essa soma na soma de dois produtos internos. Fica produto interno de A1 vezes 1, 0 e o vetor 1, 0, mais o produto interno da outra parcela da soma e o vetor 1, 0. Portanto, produto interno de A2 vezes 0, 1 e o vetor 1, 0. Muito bem. Agora podemos jogar a constante fora, propriedade do produto interno. Dessa maneira, temos A vezes o produto interno dos vetores 1, 0 e 1, 0. Muito bem. Mais A2 vezes o produto interno do vetor 0, 1 com o vetor 1, 0. Bom, qual é o resultado desse produto interno? É 0, certo? Porque os dois vetores da base são ortogonais. Fica 0 vezes A2, que dá 0. Então, esse termo aqui resulta 0. Obtemos A1 vezes produto interno de 1, 0 com ele mesmo, igual a produto interno do vetor 2, 3 e do vetor 1, 0. Isolando o A1, vamos concluir o seguinte, que A1 é igual ao produto interno de 2, 3 com 1, 0 sobre
produto interno do vetor 1, 0 com ele mesmo, que corresponde à norma desse vetor ao quadrado, certo? Só que qual é a norma desse vetor? É 1. Ele é um vetor unitário, né? Essa base é uma base ortonormal. Então, os vetores são ortogonais e são também todos unitários. Dessa maneira, vai ficar 1 no denominador, certo? De modo, então, que o coeficiente A1 resultou o produto interno de 2, 3 e 1, 0, que era exatamente o que a gente queria mostrar. Para você obter o outro coeficiente, que é o A2, você pega essa igualdade inicial e multiplica os dois lados pelo outro vetor da base. Aí você vai obter o outro escalar, que é o produto interno de 2, 3 com o vetor 0, 1. Beleza? Acabamos de ver que é muito mais fácil obter as coordenadas de um vetor em relação a uma base ortonormal do que em relação a uma base que não é ortonormal, né? Uma base qualquer. Então, se não tivermos uma base ortonormal, como é que a gente faz? Tem alguma maneira de transformar essa base numa base ortonormal? Sim. O procedimento que faz isso é conhecido como o processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. É o que nós veremos agora. Seja B um conjunto de n vetores, V1, V2 até Vn, que é uma base de um espaço vetorial com produto interno. Beleza. E seja B' um conjunto de n vetores que serão denotados por W, W1, W2 até Wn, onde o W1 será igual ao V1 e o W2 será o seguinte vetor, V2 menos a projeção de V2 em V1, certo? O W3 será obtido da seguinte maneira, é o V3 menos a projeção do V3 no V1, menos a projeção do V3 no W2, que é o vetor que foi obtido anteriormente. E assim vai. O enésimo vetor será obtido da seguinte maneira. Ele é o vetor Vn menos a projeção do Vn no V1, que é o W1, né? Menos a projeção do Vn no W2, menos a projeção do Vn no W3, e assim vai até o último termo, onde temos menos a projeção do Vn no Wn-1, ok? Então, dessa maneira, B' será uma base ortogonal do espaço vetorial. Todos os vetores do conjunto B' são ortogonais 2 a 2 e basta normalizar cada um desses vetores que a gente obtém, assim, uma base ortonormal, certo? Bom, vamos considerar o caso particular em que o conjunto B apresenta dois vetores, certo? V1 e V2. Dessa maneira, teremos W1, que é o próprio V1, e o W2 será o vetor V2 menos a projeção de V2 em V1. Portanto, seja o conjunto de vetores U e V uma base do R2, a gente vai considerar então os vetores U e V menos a projeção de V sobre U. Ok? Eu estou pegando o segundo vetor menos a projeção desse segundo vetor no primeiro. Certo? É exatamente o que está aqui. O segundo vetor, que é o W2, será o segundo vetor do conjunto original, né? V2, menos a projeção dele no V1. O que eu preciso fazer? Preciso mostrar que esses dois vetores são ortogonais. Dessa maneira, eles formam um conjunto ortogonal. E aí, basta normalizar cada um desses vetores, né?
dividir cada um deles pela sua norma, que com isso eu encontro, então, um conjunto de vetores que é ortonormal. E assim a gente vai ter uma base ortonormal do R2, ok? Então, nosso objetivo é provar que aqueles dois vetores ali são ortogonais. Para isso, temos que mostrar que o produto interno deles resulta zero. Vamos lá. Produto interno de U e V menos projeção de V em U. Qual é a projeção de V em U? É o produto interno de V e U ou produto interno de U e V, não importa a ordem, certo? Sobre o produto interno de U e U vezes o vetor U. Vimos no início dessa aula a definição de projeção ortogonal, beleza? Muito bem. Podemos abrir essa diferença na diferença de produtos internos, obtendo produto interno de U e V menos o produto interno de U e essa fração vezes U. Ok? Vamos escrever aqui produto interno de U e V sobre produto interno de U e U, que é a norma de U ao quadrado, como já observamos ao longo dessa aula. Já vamos escrever direto aqui, norma de U ao quadrado, vezes U. Bom, podemos jogar a constante fora do produto interno e vamos olhar essa fração justamente como uma constante, essa fração que está multiplicando o vetor U. Com isso, temos produto interno de U e V menos produto interno de U e V sobre norma de U ao quadrado vezes o produto interno de U e U, só que esse produto interno é, da mesma maneira, a norma de U ao quadrado. Com isso, essa fração multiplica a norma de U ao quadrado e a norma de U ao quadrado vai simplificar. Dessa maneira, resulta produto interno de U e V menos produto interno de U e V, que é zero. Perfeito, era o que a gente queria mostrar. Se o produto interno desses dois vetores é igual a zero, eles são ortogonais. Dividindo cada um deles pela sua norma, esses dois vetores formam uma base ortonormal do R2. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.